Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O preço que a política está cobrando da nossa economia é alto, é bem conhecido, inflação, juros, custos subindo, ritmo de crescimento descendo. Mas, se existe de fato uma trégua nos embates dessa crise institucional, que perspectiva essa trégua oferece para a retomada da economia? Falamos recentemente aqui no Item Mais sobre a situação da economia, que afeta o cenário de fome, a qualidade da alimentação no nosso país. Acompanhamos diariamente preços nas prateleiras subindo, mas os salários dos trabalhadores não acompanham esse aumento de gastos. É uma percepção que paira na vida de muita gente. O que preocupa é que essas incertezas sobre a economia podem ficar ainda piores. Especialistas economistas alertam para um quadro de estagflação, ou seja, inflação em alta e crescimento baixo. Por que chegamos até aqui? Quais são as soluções? O que podemos vislumbrar no nosso caminho? São aspectos que vamos abordar agora numa conversa com o economista Fernando de Holanda Barbosa, que é professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV. Professor, muito bom contar com a sua ajuda para a gente entender esse cenário econômico aqui do Brasil. Seja bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Carol. Estou à sua disposição. Bem, para começar, professor, detalharmos o cenário que se desenha no Brasil, de inflação em alta e o crescimento econômico baixo. O que sinaliza que estamos, de fato, enfrentando esse cenário de estagflação aqui no país? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é estagnação. A palavra estagnação pode ter dois significados. Uma é a estagnação relativa, quando o Brasil cresce menos do que o resto do mundo. A outra é a estagnação absoluta, quando nós temos um crescimento negativo. Eu acredito que nos próximos 12 meses nós não vamos ter estagnação absoluta, quer dizer, o Brasil não vai ter um crescimento negativo. Agora, a estagnação relativa, esse é um fenômeno que já vem ocorrendo no Brasil há cerca de 40 anos. E o governo Bolsonaro não fugiu à regra, quer dizer, o Brasil está crescendo menos na média do que o resto do mundo, com ou sem pandemia, quer dizer, o nosso problema de estagnação relativa é um problema estrutural que não foi atacado pelos últimos governos e nós vamos persistir nesse fenômeno. O que é novo neste ano é que nós temos agora uma inflação que, em termos anuais, está chegando a 10% ao ano nesses meses, né? Então, a pergunta é o seguinte: o que gerou essa inflação elevada no Brasil nos últimos meses, né? E aí a gente tem vários problemas. O primeiro é que o Banco Central calibrou errado a taxa de juros e deixou a taxa de juros em 2% durante um longo período de tempo que ele não deveria ter feito isso. Quer dizer, então, em primeiro lugar, um erro de política monetária, né? Em segundo lugar, o Brasil tem uma crise fiscal. E essa crise fiscal, que começou com o governo da Dilma, certamente persiste. E quando existe alguma chance do governo não atacar o problema, o risco Brasil aumenta. Quando o risco Brasil aumenta, a taxa de câmbio vai junta. Então, a taxa de câmbio aumenta e isso faz com que os preços que são comercializados internacionalmente, eles comecem a aumentar. Então, aí nós temos uma pressão para essa inflação que vem do câmbio. Além disso, nós temos a questão da crise hídrica. Quer dizer, o Brasil depende de hidrelétrica e São Pedro não mandou a chuva para que a gente não pudesse utilizar as termas elétricas. Então, o preço da energia está subindo. O Banco Central, por sua vez, está correndo atrás agora e tem subido a taxa de juros e vai continuar subindo. O que significa dizer que o crescimento do ano que vem vai ser baixo. Então, todo esse cenário configura essa estagnação relativa com o aumento da inflação que deve persistir até o ano que vem. Professor, o senhor enumerou uma série de fatores que levam a essa inflação alta, a esse crescimento baixo. Entre eles, o senhor pontuou a política monetária, que o senhor já inclusive fez a ressalva, o Banco Central está correndo atrás. Sobre esse ponto específico de política monetária, Banco Central correndo atrás, está correndo atrás e pode já surtir o efeito? Está correndo atrás da forma correta?
Olha, no regime de metas de inflação, quando a inflação sobe, o Banco Central tem um instrumento poderoso que é subir a taxa de juros. Então, eu não tenho dúvida de que o Banco Central persistindo nessa política, no ano que vem e no ano seguinte, em 2023, certamente nós vamos alcançar a meta da taxa de inflação. Mas isso tem um custo. Subindo a taxa de juros, isso desestimula a atividade econômica e gera um crescimento menor. Isso nós fizemos há pouco tempo, quando no governo Dilma o Banco Central errou a taxa de juros, nós tivemos que subir e, obviamente, o Banco Central naquela oportunidade fez um bom trabalho, porque subiu a taxa de juros e a inflação baixou. Então, certamente, se o Banco Central continuar com essa política, a inflação no final do ano que vem e no ano seguinte já vai ficar próximo da meta. Então, esse tipo de política certamente já mostrou no passado que funciona e a gente espera que isso aconteça. O efeito colateral dessa política é realmente induzir um crescimento menor. Então, o ano que vem, as projeções todas já mostram que a taxa de crescimento do ano que vem vai ficar possivelmente abaixo de 2% ao ano. E crise fiscal, professor, também um dos fatores que o senhor enumerou nessa conversa. Crise fiscal que o senhor pontua vem desde o governo Dilma. Qual seria o caminho para pôr fim a essa crise? Infelizmente, eu acho que o caminho que teria que ter seguido no início do governo Bolsonaro era simplesmente reduzir e aumentar o superávit primário. Isso não aconteceu. Então, essa crise fiscal, eu acho que vai persistir e o governo Bolsonaro vai entregar a ele próprio, se for reeleito, ou a outro governante que venha, um país com essa característica de ter uma crise fiscal e de ter estagnação. Então, o que se está fazendo é não agravar a crise fiscal. Quer dizer, as medidas do governo é impedir que essa crise fiscal se agrave, porque aí teria outras consequências piores. O primeiro seria o aumento do risco país, o aumento do risco país leva ao aumento da taxa de câmbio, e aí nós teríamos esse tipo de política botando fogo na lenha e aumentando ainda mais a taxa de inflação. Então, o que o governo está querendo fazer é, digamos, administrar, e no passado a gente já usou esse termo, que é empurrar com a barriga. Quer dizer, empurrar com a barriga é fazer com que o problema não seja resolvido, mas, por outro lado, ele não se agrave nos próximos 18 meses. Então, a crise fiscal, ela está aí, vai ficar, não foi resolvida neste governo e certamente vai esperar o próximo para que haja, então, uma solução. Quando falamos das dificuldades econômicas, professor, muito se recorre ao episódio da pandemia que o senhor, inclusive, também já trouxe aqui durante essa nossa conversa. Em que medida a pandemia atrapalhou os rumos da nossa economia e também traçando um comparativo com outros países do mundo? O Brasil está numa situação muito pior, também em que medida? O Brasil fez o que todo mundo fez, o mundo inteiro fez. Essa pandemia pegou de surpresa todo mundo, né? Nenhum país estava prevendo a pandemia e com a intensidade que ela ocorreu. Então, a todos os governos, o que fez foi socorrer os trabalhadores, colocando algum tipo de recursos para esses trabalhadores não morrerem de fome, né? Então, isso era o que teria que se fazer, o que foi feito. E, obviamente, tem um outro lado negativo, que é o custo fiscal. O Brasil já estava com a crise fiscal e a pandemia agravou ainda mais esta crise. Agora, esta crise também é temporária. Aí houve outros erros do governo em administrar essa crise, né, que é fazer com que ela se reduzisse mais rapidamente através, por exemplo, de uma vacinação maciça que deveria ter começado muito antes para fazer com que as pessoas voltassem à atividade econômica, né? Então, esse choque negativo, o governo não tinha como evitar e fazer as políticas. A única coisa que ele poderia ter feito era entrar com um programa de vacina maciça desde o início do ano para fazer com que a atividade econômica voltasse rapidamente. Então, nós estamos aí com atividade econômica em alguns setores, em serviços principalmente, que estão se recuperando lentamente. É um setor que emprega muita gente e isso produz uma taxa de desemprego bastante elevada.
Vamos continuar essa conversa com o Fernando de Holanda, mas também trazemos números de um outro economista, o Alexandre Espírito Santo. Ele é professor do IBMEC do Rio de Janeiro e ele calcula que ao longo da última década, de 2011 a 2020, a inflação acumulou alta de 74%, enquanto o crescimento médio do PIB ficou em torno de 0,3% ao ano. Durante esse período, destaque para a recessão em 2015 e 2016. São números que conseguem ilustrar o aumento de preços aqui no Brasil, além da atividade econômica tímida. Professor Fernando de Holanda Barbosa, entramos no outro ponto, que é um comparativo do Brasil com outros países. Vamos para aspectos do nosso dia a dia. Acompanhamos aumentos da gasolina, do diesel, gás de cozinha. Falando um pouquinho de combustíveis, a gente tem preço do petróleo, commodity internacional, subindo, o nosso câmbio também influenciando bastante no preço dos combustíveis por aqui. Qual que é a solução? Qual que é o caminho também para essa elevação constante do preço dos combustíveis e que acaba pressionando a inflação aqui no Brasil? Eu acho que os preços dos combustíveis ele não vai continuar aumentando agora, porque o preço em dólares do barril de petróleo tem mais ou menos ficado estável e está aí na casa de 70 e poucos dólares o barril, né? Então a gente não espera que esse preço do barril se eleve. O que pode acontecer é a taxa de câmbio, quer dizer, a taxa de câmbio subir. A taxa de câmbio pode subir se a crise fiscal se agravar e o risco país aumentar. Então, eu imagino que o governo não vai ter interesse em agravar essa crise fiscal, porque certamente quem quer ser reeleito não pode ter uma situação econômica o ano que vem muito grave. Mas, no momento, eu acho que não há muito o que fazer. Países como o nosso, às vezes, se tenta colocar algum mecanismo para que os consumidores não paguem esse aumento. Isso, no passado recente, quando a Petrobras fez no governo Dilma, levou ao endividamento absurdo da Petrobras e, obviamente, isso restringe a capacidade de investimento da Petrobras. E a outra coisa está se falando aí de um fundo de estabilização que teria como objetivo eliminar as flutuações grandes da taxa de câmbio. Nós já fizemos isso no regime militar. Esse tipo de mecanismo não deu certo naquela época e eu acho que não dará certo no momento. Então, o que nós temos que fazer é ter uma política fiscal mais sólida, não deixar a crise fiscal se agravar, com que o risco país aumente e a taxa de câmbio aumente. Então, eu acho que a taxa de câmbio, se ela se reduzisse, que eu acho que não vai acontecer, seria o ideal. Mas, para ela ter uma redução grande, precisa haver um ajuste fiscal que certamente não vai haver. Então, a taxa de câmbio vai ficar aí nesse intervalo entre 5 e 5,5 por aí. E se isso acontecer, o problema do combustível não vai se agravar. Entretanto, realmente o consumidor está pagando um preço bastante elevado em consequência do fato de não ter ajuste fiscal durante esse governo. E os mais pobres são os que mais sofrem, sempre, né, professor? E há uma discussão muito grande com relação a programas sociais. A intenção do governo hoje é ampliar o Bolsa Família, disponibilizando o que se chamaria de um Auxílio Brasil. A questão é, das possibilidades colocadas na mesa, nesse momento, para o governo, para financiar esse programa, o Auxílio Brasil, qual seria a mais viável? Você tem uma solução que eu acho que o governo está indo nessa direção. Aqui no Brasil existe uma reação muito grande para o aumento da carga tributária. Existem grupos importantes que são contra qualquer aumento da carga tributária. Para você, obviamente, gastar mais com o Auxílio Brasil, é preciso encontrar os recursos. E os recursos teriam que vir de algum aumento da carga tributária, já que é difícil cortar outros gastos que daria espaço para financiar esse programa. Então, o governo, por exemplo, aumentou o IOF, que é um imposto extremamente ruim, mas se você for gastar, a pior maneira de fazê-lo é tomando dinheiro mais emprestado. Quer dizer, você tem que aumentar a tributação, você tem que aumentar um pouco algum tipo de imposto e, do ponto de vista social, o que você pode fazer nessas circunstâncias é fazer com que essa carga tributária adicional seja direcionada às pessoas mais ricas, aquelas que podem eventualmente pagar. Professor, estamos às vésperas de eleições. O senhor, como economista, mas também queria um olhar seu sobre as questões políticas. Falar em programa social, falar em reformas, às vésperas de uma eleição presidencial. O
O senhor vê dificuldades para o avanço da economia ou facilidades diante dessa véspera de uma definição na corrida ao Palácio do Planalto? Olha, eu acho que o que a gente pode esperar dos candidatos a presidente da República, seja ele o Lula ou o Bolsonaro ou um candidato da terceira via, né? O importante é que esses candidatos digam como é que eles vão equacionar a crise fiscal brasileira. Quer dizer, essa crise fiscal está aí desde o governo da Dilma. O governo Bolsonaro, quando começou, entrou por uma estratégia que não permitiu esse ajuste fiscal. A pandemia aguçou o problema, não é? E nós precisamos candidatos que digam claramente o que eles pretendem fazer com dois problemas graves que o Brasil enfrenta, né? O primeiro é uma crise fiscal. O teto de gastos sozinho não vai resolver o problema. Nós temos que resolver isso numa velocidade muito maior. Nós temos que resolver esse problema que nós estamos com ele há quase já 10 anos e precisamos equacionar a questão fiscal. Eu acho bastante difícil que essa crise fiscal seja resolvida sem que haja aumento da carga tributária. E aí, se for aumentar a carga tributária, esses candidatos deveriam ser explícitos e dizer que grupos da sociedade irão arcar com os custos do aumento da carga tributária. Em segundo lugar, o Brasil está estagnado há 40 anos. Nós crescemos em média, digamos, 1% ao ano, enquanto o mundo cresce praticamente 2%. Então, no passado, nós estávamos chegando perto do mundo. Desde a década de 80, nós estamos se distanciando. Então, o Brasil está sofrendo de uma estagnação que, aqui na América Latina, era uma estagnação que a gente estava acostumado a ver na Argentina. A Argentina é um país que tem, ao longo da sua história, andado para trás, desde que teve o Perón lá na década de 40 do século passado. Então, o Brasil está com duas doenças graves. Um é uma crise fiscal e o outro é uma estagnação. Eu acho que os candidatos deveriam colocar claramente na mesa programas que tivessem como objetivo essas duas coisas: a crise fiscal, para resolver o problema do governo que gasta mais do que tem, e a estagnação, que impede que a economia cresça. E o maior programa social que poderia ser feito no Brasil seria o crescimento acelerado, como a China está fazendo. Quer dizer, o crescimento acelerado, ele aumenta o volume de emprego na economia e aumenta o salário do trabalhador. Então, na verdade, nós, para termos um grande projeto, não só econômico, mas social desse país, nós precisamos retomar o crescimento e sermos ambiciosos. No passado, o Brasil cresceu em média, digamos, a renda per capita brasileira durante longo tempo a uma taxa de uns 3,5%. Com a população que cresce um pouco perto de 1%, nós temos que ter um projeto nacional em que a gente volte a crescer a uma taxa de 5% ao ano, se quisermos equacionar os graves problemas que temos nesse país. E esses candidatos deveriam explicitar que mecanismos, que políticas e que tipo de instrumentos seriam usados para a gente sair desse poço que a gente se encontra. Então, eu acho que é um desafio muito grande e, ao invés de ficar discutindo políticas que não são capazes de resolver esses problemas, a sociedade brasileira hoje fica discutindo coisas que são irrelevantes para atacar o problema grave que nós temos. A pauta que existe aí é uma pauta que precisa ser mudada. Nós precisamos resolver a crise fiscal e, 2, resolver o problema da estagnação. Senão, esse país vai ficar andando para trás, como nós temos feito há bastante tempo. Então, esse é um desafio grande que eu acho que os candidatos todos, seja de esquerda, de direita ou de centro, eles teriam que colocar na mesa uma discussão sobre esses temas para que a gente possa realmente evoluir. Desafio está posto, que vem a solução. Fernando de Holanda Barbosa, economista, professor, conversando conosco aqui no Item Mais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você pela oportunidade. Seguimos em busca dessa solução aqui no Item Mais. Por hoje, ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil.
E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.